Estamos de volta, galera, com mais um programa do Watford Brasil. Depois de 2 vitórias, é tudo em paz, tudo legal. Vai ter algumas pessoas que mudam de opinião, porque quando o técnico antigo ganhava com pênalti, não valia, agora vale, né? Mas vamos começar então com mais um programa do Watford Brasil, recebendo o Vitor, recebendo o Guilherme, aí na maior felicidade, seus Greys da vida, né? Então, antes de começar aí a gente falar desses 2 últimos jogos, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para ficar por dentro de todos os nossos programas. E também vão até as nossas redes sociais, lá no Instagram, @WatfordFCBra, e no Twitter, @WatfordBrasil, que lá a gente sempre está com notícias diárias, sempre todas as movimentações dos Hornets a gente está colocando lá. E já vamos então dar o pontapé de um jogo que só teve um time em campo, né? Watford 2, Huddersfield Town 0, só o Watford jogou. Mesmo assim, o Watford não foi aquele time brilhante, né? É um time que dominou os 95 minutos de partida, tanto que o nosso querido Beckman fez uma defesa o jogo todo, né? Só não usou o mesmo uniforme no outro jogo que mudou a cor. Mas, senão, poderia usar tranquilamente, porque ele não trabalhou contra o Huddersfield Town, um jogo de domínio, e o Watford chegou aí à vitória com gols de Cleverley, e eu vou falar, aquele gol foi um dos gols mais esquisitos que eu vi nos últimos tempos, e também o gol do menino João Pedro, aproveitando uma boa jogada de Kiko Femenia. Vamos então lá, vamos aqui para pertinho, né? Já que eu estou no Paraná, vamos para São Paulo. Vitor, o que dá para falar de Watford 2, Huddersfield Town 0? Fala Jefferson, fala Guilherme, fala galera. Pois é um jogo, como o Jefferson disse, o Watford dominou. Gostei bastante da atuação do Watford nessa partida, mas eu acho que podia ter um a mais, acho que podia ser melhor, e eu até acho que, na minha opinião, o Ivic, se o Ivic fosse o técnico, o Watford estaria melhor, teria jogado melhor e teria até goleado, na minha opinião. Mas foi um jogo bom, não tem nada que reclamar, 2-0 foi um ótimo placar, e 2 gols ali relâmpago, né? O Huddersfield nem teve muito tempo de se reagir, 2 gols em 10 minutos, gostei dessa atitude do Watford. O Huddersfield não tinha nem como reagir, porque não reagiu antes, não reagiu na hora e não reagiu depois, né? Se estivesse jogando até hoje, não teria reagido, porque não apresentaram nada no jogo, eles foram para se defender e tentar um empate, né? Tanto que o gol do Cleverley, o cara recua para ele, o goleiro vai para trás em vez de atacar a bola, aí o Cleverley esperto foi e fez o gol, né? Guilherme, seja bem-vindo a esse programa do Watford Brasil. O que você pode falar dessa partida? Que foi um resultado positivo, um jogo talvez não tão bonito, né, como até mesmo o Vitor disse, mas o importante na Championship são os 3 pontos. Bem-vindo, Guilherme. Fala Jefferson, fala Vitor, é bom estar de volta, depois de 2 vitórias, somando aí 6 pontos importantes. Então, para falar um pouco assim desse jogo, acho que a somar foi a jogada do segundo gol, que foi um pouco assim da característica que o Xisco quer colocar no time, de uma transição assim, parece ser um pouco lenta, mas ela tem objetividade. Pelo menos nesse gol foi assim um gol objetivo. O time tocou mais bola para frente, eu acho que foram de 13 a 14 toques na bola até sair o gol. Então foi o time que rodou a bola, conseguiu envolver o adversário. Por mais que o adversário tivesse uma defesa assim muito passiva até, que estava esperando muito, dando muitos espaços, mas o Watford fez uma bonita jogada, porque a bola roda da direita, tá com Femenia na direita, Femenia volta para o goleiro, aí a bola vai de novo para o Mazina volta e tenta envolver o adversário. Aí, tanto que a jogada para o Femenia entrar na área foi uma inversão de jogada do Cleverley, que foi uma linda jogada do Femenia, tanto que ele dribla o jogador e passa a bola para o João Pedro. Então é um pouco da característica do time que a gente quer que o time seja assim, pelo menos em grande parte do jogo. Pelo menos na segunda partida, assim, o Watford dominou, mas a gente não viu muitas jogadas parecidas com essa. A gente foi pouco. Tanto que eu acho que essa foi a primeira jogada que o Watford fez, assim, que conseguiu envolver o adversário, que saiu o gol. Mas é o que parece a identidade do Xisco mesmo dentro de campo, né? E eu acho que sobre aproveitar o erro do adversário e conseguir os 3 pontos, o importante é isso. Tava um jogo bastante difícil até sair o gol do Cleverley.
ali em diante, o Watford poderia ter feito 3, 4, 5. O Huddersfield não conseguiu atacar e se abriu inteiro, né? Mas o Watford fez 2 e acho que falou: tá bom, né? Vamos ficar nos 2 mesmo. E eu acho que mais para frente no nosso programa a gente vai ter que falar de um cara que está voando nessa temporada, que é o Feminia. Que partida atrás da outra o Feminia está fazendo, um jogador importantíssimo hoje no nosso elenco, mas a gente vai deixar um outro programa com menos jogos para a gente poder discutir. Já falando então da primeira vitória, a gente vai para a segunda vitória e vale lembrar, né, que a gente está muito forte dentro de Vicarage Road, né? Então 2 vitórias, 2 jogos em casa, 6 pontos conquistados e o Watford venceu por 1-0 o Burnley, né, com gol de pênalti do Dini. Gente, o Dini tem que parar de chutar no meio, os goleiros já sabem, ele só não consegue pegar. Mas ele tá muito na cara, o cara nem pula, o cara fica esperando, que é difícil pegar pela força. Mas uma vitória, né? 3 pontos que também é o que vale, né? A gente se distanciou um pouco do sétimo colocado e se aproximou um pouco ali da parte de cima, então é importante também essa vitória sobre o Burnley. E depois a gente vai falar porque o Stoke pode ser a primeira chance do Watford fazer 2 vitórias no mesmo time, né? Porque o Huddersfield ele perdeu no primeiro turno e o Burnley também ele perdeu. Vitor, o que você pode falar dessa vitória de Watford 1, Burnley 0? Com 2 vitórias seguidas, todo mundo fica com um sorriso de xisco aí, pô, na beira do campo lá, ele sorrindo. Mas é isso aí. É uma vitória importante para o Watford, garantir esses 3 pontos dentro de casa. Como você disse, o Watford bem forte no Vicarage Road. Esse pênalti do Dini aí, se ele chutasse um pouquinho mais fraco, não entrava. Então, realmente, aí tem que começar a treinar um pouco mais. Mas é o que vale mesmo, são os 3 pontos na Championship. O objetivo principal do Watford é realmente subir. O jogo não foi tão bom assim. Acho que eu preferia até um pouco mais o do Huddersfield. Mas o Watford foi bem. Falta um pouquinho mais. Eu sinto que o Xisco ainda pode acrescentar a equipe um pouquinho mais. Mas o que vale mesmo são os 3 pontos, como eu disse. Então, valeu, boa vitória. Eu não vou nem entrar no mérito do Gray, porque não vale a gente perder tempo com o Gray, porque todo jogo a gente fala, ele perde gol, todo jogo ele perde gol. O dia que a gente discutiu, o Guilherme falou que ele tinha 7 chances claras. Eu acho que já passou 2 ou 3 programas e já deve estar com umas 15. Porque o tanto que ele perde de gol, e assim, não é gol, tipo, ele tá lá da intermediária, é gol cara a cara com o goleiro. Mas, pode falar, Vitor. Eu acho que ele só tá lá para organizar a festa do fim da temporada, pô. Não é possível, cara. Não é possível. Eu não acredito que o Xisco ainda coloca lá o Gray. Acho que ele é aquele negócio, né? Ele vê a força ali no Brasfoot, ele vê o overall ali, coloca esse mesmo. Ô Guilherme, você vai trazer alguns dados de atletas desse último jogo, né? Contra o Burnley, uma vitória, como a gente já destacou, né, importante pela pontuação, mas talvez não foi um grande jogo, né? Também eu não acompanhei a partida, mas vendo os melhores momentos, o Beckman de novo não trabalhou, né? Não teve uma grande defesa. Eu acho que o fogo amigo do Sierralta foi o mais perigoso que o Beckman teve, né? Então, Guilherme, o que você tem aí de dados para trazer dos atletas desse confronto entre o Watford 1 Burnley 0? Então, uma coisa a falar sobre a parte defensiva do Watford, que a ofensiva não foi esse brilho todo, que o gol foi de pênalti, mas a gente pode destacar a parte defensiva que conseguiu anular o adversário, porque o Burnley teve 11 finalizações, 5 foram para fora e 6 foram bloqueadas. E dessas 6, 3 foram bloqueadas pelo Sierralta. Então, a gente percebe que a defesa está começando a se organizar. E o Sierralta está ganhando o espaço dele na equipe, como chegou sendo a quinta, sexta opção e agora está sendo titular. Então, e também eu acho que na transição ofensiva deu uma melhorada. Eu acho que o Watford está conseguindo ter mais passes verticais, principalmente com a entrada do Hughes no meio-campo, que vale destacar que foram 76 toques na bola do Hughes, foram 2 dribles certos de 3 que ele executou. A disputa de bola, ele disputou 22 bolas e ganhou 16, com 6 desarmes que ele conseguiu executar. Então a gente percebe também que o time ganha muito por dentro, tendo o Rios. Acho que a gente falava muito dessa parte do volante na criação de jogadas, porque os jogadores não conseguiam, o Chalobah não conseguia fazer a inversão de jogada, porque era um jogador de toque mais curto, na construção mais ali, mais um próximo do outro jogador.
Então, acho que a entrada do Hughes é o que faz elevar o time do Watford dentro de campo. A gente percebeu isso contra o United e ontem também. A gente percebe isso, que ele entra no time, ele faz o meio-campo rodar junto com o Cleverley. Então, é muito disso aí. Tendo o Hughes dentro de campo, acho que o patamar do Watford sobe muito na Championship. Eu acho que o ponto negativo também é o Gray, né? A quantidade de gols que ele perde. Até assim, uma coisa que a gente pode até falar, falou anteriormente também, foi que a movimentação dele é inteligente. Ele consegue se posicionar bem para receber a bola, para fazer o gol, ele está conseguindo acertar mais passes, sendo que na hora do gol ninguém sabe o que está acontecendo, o cara parece que desaprendeu mesmo jogar futebol, porque aquele pique que ele dá na bola que o Sarr cruza a bola, nossa, não dá para acreditar que ele perdeu aquele gol. Eu acho que também falando do Sierra Alta, vale destacar também essa importância dele no time, que foram 10 cortes que ele executou, foram as 3 finalizações travadas que ele também teve, que eu já tinha falado anteriormente, foram 4 interceptações, 2 desarmes, e nos duelos aéreos ele disputou 7 e venceu em 6. Então a gente percebe que o crescimento de Sierra Alta também está ajudando bastante nessa parte defensiva. Falta um pouco encaixar com o Ekong ou o Wilmot, né? A gente não sabe qual a dupla vai ser de fato a titular, mas eu sei que Metcalf já está sendo reserva, ainda bem, porque não estava dando mais para ter ele no time. E eu acho que é isso. O Watford está crescendo durante a temporada. Eu acho que isso é bom. O Xisco está conseguindo mostrar alguma coisa em 4 jogos, até 4, 5, posso estar enganado. Mas é nessa faixa. Ele está conseguindo fazer o time crescer. Eu acho que o importante é manter essa regularidade de pontuar. É pontuar mesmo. Eu acho que não dá para esperar uma partida fenomenal do Watford com um bom desempenho do início até o fim. Até porque a gente sabe do nível da Championship. É um jogo muito difícil, jogo muito trucado. Então, o importante é sempre pontuar e pontuar para conseguir o acesso direto. Você falou do Hughes, o Hughes ele é o Super Saiyajin, né? O cabelo já tá até na cor. Daí ele modifica o meio ali, porque ele é mais forte do que os outros, né? E falando do Vitor comentou do sorriso do Xisco, se eu tivesse uma namorada, eu não ia querer que ele sorrisse para ela, né? Porque daí senão eu ia perder na hora. Porque o cara encanta parece encantador de cobra ali, só com o sorriso. Mas essas foram os 2 últimos jogos do Watford, 2 vitórias, e agora a gente já vai projetar o próximo confronto. E assim, o Watford está muito forte dentro de casa, mas fora de casa ele está pecando. Então, Vitor, qual o provável time para Stoke City e o Watford? Porque não adianta o Watford continuar forte em casa e fora de casa ele não conseguir jogar, ele não ser eficiente. Ele tem que buscar pontos fora se ele quiser brigar por essa vaga direta para a Premier League. Vitor, qual o provável time para esse confronto fora de casa? Vamos lá. Bachmann no gol, Femenia, Sierra Alta e Kong Mazina na zaga, Sarr, Cleverley. Aí temos uma dúvida, né? O Hughes tá, né, se vai e volta, a gente não sabe muito bem essa situação a condição física dele, então a gente coloca Hughes e entre parênteses Chalobah pode entrar na vaga dele, Sema para completar o meio e lá na frente Dini e João Pedro. O que mais me animou é não ver o Gray, né? Porque a gente já sabe que a chance de perder gol é menor. Mas falando um pouquinho do meio de campo, claro, se tiver o Hughes ali em condição de jogo, é um jogador que dá como eu brinquei, né? Ele é super saiyajin, ele modifica ali o meio campo. E o Cleverley está jogando muita bola. Isso a gente tem que destacar, a gente já destacou o dia que a gente falou do Cleverley. Ele está diferente das outras temporadas, não sei se é o nível da Championship ou se realmente ele está tendo oportunidade, porque antes ele ficava na sombra do Capô e na sombra de Corrêa, do Hughes, então talvez ele está tendo essa oportunidade de estar aproveitando, mas claro, se o Hughes tiver condição, ele é um nível acima do Chalobah, por tudo que o Guilherme falou, né? Um jogador que joga vertical, ele pisa nas 2 áreas, ao mesmo tempo ele está lá defendendo, tira uma bola, daqui a pouco você vai ver, ele já está na entrada da área adversária para buscar o gol, então é um jogador diferenciado. No mais, a modificação entre João Pedro e Gray, a gente sabe bem o que isso representa, né? O Dini fica um pouco mais centralizado, o João Pedro buscando a bola, e lá na defesa, como eu falei, Femenia está jogando muito bem, o Mazina voltou com uma boa regularidade, e os 2 zagueiros também estão fazendo um bom papel. Guilherme, você vê assim também esse trabalho para esse confronto contra o Stoke?
Sim, eu acho que o importante é manter a base do time, o que vem dando certo, pelo menos nos últimos jogos, dessas últimas 2 vitórias. Acho que, independente, acho que também tem que ver a questão física para não perder um jogador num jogo que pode ser mais importante mais para frente. Mas, assim, é importante manter a base, sim, e eu acho que também falando um pouco do time do Xisco, que é um pouco também do que a gente vê, acho que é um time que ataca e defende no 4-4-2, então não vai ter muito. Eu acho que até assim também não tem muita dificuldade na leitura do jogador, de entender do qual sistema de jogo. Então isso também é importante. Ele tem jogadores que conseguem ter uma flexibilidade boa, porque tanto faz ele usar o João Pedro mais à frente, fazendo a dupla de ataque, ou o João Pedro entrar no lugar do Sema ou no lugar do Sá. O Felipe também vem entrou última partida agora, conseguiu assim executar bons passes, teve um cruzamento dele no último minuto do jogo praticamente, que o Ekong acabou não acertando a finalização. Outro jogador que eu acho que merece mais chances, como está recebendo. Então, acho que é isso, manter a base para conseguir um bom rendimento e assim o time elevar o patamar do Watford nessa Championship, né? Na questão de desempenho, acho que tem a melhorar, a gente vê um crescimento disso. É um time que busca fazer uma saída de jogo que também não parece ser tão difícil, acho que o Xisco está sendo bem simplista em todos os conceitos dele, porque é um time que coloca os 4 defensores, a primeira linha de defesa dos 4 defensores, o Feminia, o Ekong, o Sierra Alto e o Mazina, eles formam uma linha na saída de jogo. Aí vamos falar do último jogo agora, que foi o Cleverley, o Hughes. São 6 jogadores naquela área ali de defesa para conseguir rodar a bola até a bola chegar ao Sema, ao Sar, o Diney, o João Pedro, o Gray. Então, não é um jogo muito difícil de entender, de ter uma leitura de jogo. Talvez o de Vich fosse um pouquinho mais complicado, por ter uma estrutura de jogo não tão utilizada pelos jogadores. Acho que poucos jogadores jogaram nessa formação também, nesse estilo de jogo também não é tão fácil. Mas a equipe vem de um crescimento, a gente vê isso, que tem o crescimento da equipe dentro de campo. Acho que isso é também importante no decorrer da temporada. Agora tem que ver também a postura de como jogar fora de casa. Foi contra o Swansea, que a gente fez 1-0 e o time fez 1-0, achou que iria conseguir se defender bem, acabou recuando e tomando a virada. Então é bem complicado também entender como é que vai ser a postura do time fora de casa. Eu espero que consiga ter um equilíbrio aí, né? Acho que na hora certa de defender, a gente defende. Quando o adversário der espaço também para atacar, a gente vai ter que atacar para conseguir um resultado positivo. E até a gente fora de casa está dependendo das escapadas do Sar, praticamente, né? Chutão para frente, o Sar corre e vamos vendo o que dá, né? Basicamente é isso. Vitor, até da escalação que você trouxe, mais ou menos é isso também que você pensa do jogo. É uma equipe que já está mais ou menos se estruturando, diferente do Ivic, ele trabalha num esquema só, então talvez pode facilitar o entendimento dos jogadores, mas as trocas dele é muito pouco, né? Hughes por Chalobah, Feminia por Ngakia, ou Mazina por Ngakia, Ekong por Wilmot. É mais ou menos isso também que você está vendo? Acho que vocês resumiram muito bem aí essa formação titular. E eu acho que o destaque que eu queria fazer mesmo, até em relação à última partida, é a entrada boa do PZ7, né? Que agora é o jeito fácil de falar o nome do Felipe. Foi uma entrada boa, eu gostei. E ele vem tendo boas atuações, mesmo que não começando como titular, ele vem tendo boas atuações. Então, estou gostando muito. E é mais uma opção no ataque, pô. Eu não sei o que falta para o Xisco tirar o Gray do ataque. Essa provável escalação coloca o João Pedro, então para mim já tá ótima. E eu quero mesmo saber dessa situação do Hughes, né? Porque realmente, como vocês dois resumiram bem, o Hughes é uma peça-chave e ele e o Cleverley estão muito bem na temporada e estão se dando muito bem nos jogos. Eu quero só saber se até o final da temporada vocês vão falar o nome do Zinkernagel. Você vai ficar chamando o cara de PZ7. É muito difícil. Melhor do que errar, né? Como é que é? Zinkernagel. É facinho. PZ7. Mas, depois desse momento descontraído, vamos então para o pré-jogo de Stoke City e Watford. A gente até brincou aí em off
do nome do estádio deles, porque eu lembro do FIFA era Britannia Stadium, né? Aí depois eu vi que era Stoke City Stadium, e depois a gente chegou à conclusão que agora é Bet365 Stadium. O cara é o dono do time, o cara patrocina o time, o cara patrocina o estádio. Pô, o Pozo não tem uma empresa assim também para ajudar, né? Para fazer igual. Mas o jogo é sexta-feira, dia 22, às 16h45, horário de Brasília, 4h45 da tarde, e transmissão no Hive Live para quem gosta de se exibir, falar que tem paga em euros, ou ESPN Brasil para você que é mais simples aí para assistir esse confronto do Watford. A ESPN agora começou a transmissão dos jogos, acho que enfim falou, eles vão brigar por alguma coisa, vão passar os jogos deles, né? E vamos falar da classificação das duas equipes. O Stoke é o oitavo, 37 pontos em 25 jogos, 9 vitórias, 10 empates, 6 derrotas, 30 gols marcados, 26 gols sofridos e 4 gols de saldo. Vale destacar que no último programa que a gente fez, antes desses dois jogos, o Watford tinha 37 pontos. Você vê as duas vitórias, o quão importante foram. O Watford, quarto colocado, 43 pontos em 24 partidas, o que vai acontecer após o jogo do Stoke ter o confronto contra o Millwall, que é o jogo que o Watford tem a menos. 12 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 28 gols marcados, 17 gols sofridos, 11 gols de saldo. Então é um confronto de um ataque forte, como o do Stoke, que marcou 30 gols, contra uma defesa bastante rígida do Watford, que sofreu só 17 até agora. No confronto das duas equipes, bastante equilíbrio. Foram 37 jogos ao longo da história, 15 vitórias do Stoke, 7 empates e 15 vitórias do Watford. Então, se não empatar, um dos dois vai passar à frente no confronto histórico. E falando em confrontos, vamos pegar os 5 últimos jogos de exemplo. Nessa Championship, no dia 4 de novembro de 2020, Watford 3, Stoke City 2, um jogo maluco, 2 viradas no confronto, e Cleverley, João Pedro e Sarr foi um gol no finalzinho, marcado por Watford, que também foi uma dobradinha, 2 jogos em casa, 2 jogos que o Watford fez, 3-2, né, foi uma sequência que o Watford saiu com 6 pontos em casa. 31 de janeiro de 2008, Stoke City 0, Watford 0 pela Premier League. Dia 28 de outubro de 2017, Watford 0, Stoke 1, também pela Premier League. Dia 3 de janeiro de 2017, Stoke 2, Watford 0 pela Premier League. E no dia 27 de novembro de 2016, Watford 0, Stoke 1, também pela Premier League. Dá para ver que o retrospecto da Premier League não é bom, mas da Championship, o último jogo, a gente venceu. Guilherme, o que dá para projetar desse Stoke City e Watford, jogo fora de casa, uma equipe que está em oitavo, então brigando para chegar à zona de playoff. O Watford vem de 2 vitórias, tentando se consolidar ali para chegar perto, para brigar por essa vaga direta à Premier League. O que dá para esperar desse jogo longe dos domínios dos Hornets? Então, como a gente sabe da dificuldade do Watford de jogar fora de casa, a gente já espera que vai ser um jogo difícil. Também pelo adversário que busca, pelo menos, entrar numa zona para ir brigar pelos playoffs, para tentar um acesso à Premier League, né? Mas eu acho que eu também, assim, pela minha opinião, o que eu espero é um crescimento do time dentro de campo. A não ser que vire uma chave aqui de um jeito que a gente não espere o Watford. Acho que só se espera um Watford irreconhecível de campo do que a gente viu nos 2 últimos jogos. Mas eu acho que a gente espera que tenha esse crescimento do time mesmo, na questão do desempenho. Acho que o Xixi consiga colocar uma mentalidade nesses jogadores para que não recuem mesmo, quando mesmo fizer um gol, não invente de recuar, tente buscar equilíbrio, anular o adversário, mas não recuar totalmente e deixar de atacar, né? Atacar de todo jeito lá, dando chutão pro Sarr. Mas eu acho que assim, eu espero mesmo de um bom desempenho, um bom jogo do Watford, pelo que vem apresentando nos últimos jogos, e que venha mais 3 pontos aí para a gente conseguir chegar junto lá do líder, né? Bora conversar aqui direitinho, que a gente ainda tá brigando, e buscar esse título que é difícil, mas não é impossível. Ô, Vitor, até né, nisso que o Guilherme falou de encostar, o Watford tem uma partida a menos, só que os 5 primeiros têm a mesma quantidade de jogos, né? Então talvez não mudaria tanto, mas é importante a vitória até para se afastar do Stoke City, que é um clube que está por ali, né? Tentando entrar entre os 6 clubes
que se classificam pelo menos para uma próxima fase, mas qual a sua expectativa para esse próximo jogo? Só antes de falar das expectativas, o jogo vai ter transmissão também da Bet365 aí, ó. Os caras compraram até isso. Compraram até a transmissão lá do jogo. Mas acabei de receber no ponto aqui que eles compraram o programa. A partir do próximo tem que falar do Stoke. É o programa Bet365 aqui. Vamos ter que trocar. Pelo menos não dá camisa, né? Mas eu acho que vai ser um jogo bom. Eu tô confiante para esse jogo. Normalmente eu não estaria, mas depois das duas últimas atuações eu tô confiante. O Stoke vem as últimas 5 partidas do Stoke foram muito ruins, né? Foram 4 empates e 1 derrota. E eles estão precisando dessa vitória para se juntar ali ao top 6. O meu maior medo é o Watford sair do top 6, a gente nem pegar playoff. Então, acho que o título está longe, mas não é difícil. Mas também não deveria ser a nossa prioridade. Nossa prioridade deveria ser mesmo esse segundo lugar ali para a gente dar uma casquinha na Premier League. Mas eu estou confiante, gostei dessa provável escalação e vamos torcer para que essa confiança toda esteja lá com o jogador, esteja lá com o Xisco. E uma coisa que já dá para notar, se você analisar a tabela, você pega ali do Norwich, que é o líder, até o 6º, que se eu não me engano é o Bournemouth, eles estão num bloco até muito próximo. Do Bournemouth para o 7º, ele já abriu uma distância, então já começa os times que estão 7º, 8º, ali para trás, eles vão querer talvez buscar a 6ª vaga, né? Então a gente não pode correr o risco de ficar ali para trás para dar que nem um Nottingham Forest e perder a vaga na última rodada, igual foi na temporada passada, né? Mas já começa a desgarrar, então você já começa, não tem mais aquele bloco homogêneo igual estava, 10 rodadas atrás, onde o primeiro para o 10º era pouca questão de 6 pontos, 8 pontos. Então já começa a ter uma diferença, já começa a ver quem vai brigar por qualquer coisa dentro da competição. Galera, este foi o programa do Watford Brasil, mais um programa. Então, agradeço quem acompanhou até aqui. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque você sempre vai ser o primeiro a receber a notificação se você fizer isso. Vá lá no nosso Instagram, @WatfordFCBra, siga a gente, vai no nosso Twitter, se você tiver Twitter, no @WatfordBrasil, para ficar por dentro de todas as notícias. E, claro, se você é um torcedor do Watford e ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, mande na DM de uma das duas redes sociais. Sou torcedor, quero fazer parte do grupo, que a gente te adiciona lá. Galera, valeu! Esperamos aí com uma vitória do Watford fora de casa, que é muito importante. Let's go Hornets! Até o próximo programa. Valeu, Watford! Até mais! Valeu!